Presidente, gravação iniciada. Ok, obrigado, Ana. Colegas, após nosso intervalo, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento pelo item 298 da pauta, da contribuinte Alice Rodrigues da Silva, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode iniciar, então. Eu vou começar pelo voto, aí se vocês acharem, o relatório é curtinho, mas eu começo pelo voto, e se vocês acharem que no caso a gente volta pro relatório. O recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido. Conforme relatado, a contribuinte foi notificada do auto de infração e apresentou impugnação a folhas 1579 e 1580, assinado pelo senhor Renato A.P. Guimarães Júnior. Todavia, sua defesa não veio acompanhada de instrumento de mandato, nem de nenhum documento de identificação, seja dela ou de seu suposto procurador. Desse modo, foram determinadas as seguintes providências no sentido de 1. Intimar a contribuinte a reconhecer firma da procuração juntada a folhas 1507, ao volume 8 deste processo. 2. Conferir com o original a cópia do documento de identificação pessoal da contribuinte, juntada a folhas 504, folhas 511 do processo eletrônico, do volume 8 deste processo. E 3. Juntar ao processo cópia conferida com o original do documento de identificação profissional do procurador. Foi expedido, então, o termo de intimação número 082 de 2005, recebido pela contribuinte aos 17 de 5 de 2005, conforme o AR de folhas 1590, que, no entanto, não foi atendida pela contribuinte, conforme dá conta a informação de folhas 1591. Em seu recurso voluntário, a recorrente reconhece que, por descuido, a procuração com fim específico de apresentar defesa no procedimento fiscal MPF número final 187-04, foi informado de forma errada, o número na procuração foi informado, em seu recurso voluntário, tem um erro aqui de duas procurações. Em seu recurso voluntário, a recorrente reconhece que, por descuido, a procuração com fim específico de apresentar defesa no procedimento fiscal MPF número 0187-04, foi informado de forma errada o número do processo MPF número 058-04 de 2004 e anexada sem o devido reconhecimento de firma da contribuinte. Com relação ao reconhecimento de firma, no instrumento de mandato, o entendimento pacífico do STJ já há muito se firmou no sentido de que, para a validade e eficácia do instrumento particular, não há mais necessidade de reconhecimento de firma na procuração à justiça, conforme o precedente abaixo, citado apenas ilustrativamente, dentre inúmeros outros no mesmo sentido. Eu cito o precedente do STJ. Se no próprio processo judicial, que goza de maior formalidade, não se exige procuração com firma reconhecida para postular em juízo, com muito maior razão, não seria o caso, em princípio, de que essa exigência fosse feita em sede de procedimento administrativo, regido pelo princípio do informalismo moderado. No entanto, dispõe o artigo 22, parágrafo 2º, da Lei 9784 de 99, que, artigo 22, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente a exigir. Parágrafo 2º. Salvo imposição legal, reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida da autenticidade. No presente caso, o que há nos autos, a folhas 511, são cópias simples e praticamente ilegíveis de um documento de identidade e de um CPF da recorrente, e a folhas 1220, uma procuração ad judicia et extra e com poderes especiais ressalvados pelo artigo 38 do Código de Processo Civil, outorgado aos advogados Dr. Renato Augusto Platz Guimarães Júnior e doutora Tatiana Golim, com fim específico para propor defesa no procedimento fiscal final 058 de 2004,
supostamente pela recorrente. Não há nos autos documentos de identificação de nenhuma espécie de nenhum desses patronos. Quer dizer, não há nenhuma espécie de documento de identificação desses patronos, era o que eu quis dizer. Com esse conjunto probatório, parece-me razoável que houvesse dúvida quanto à autenticidade dos documentos juntados a combinar na exigência de procuração com firma reconhecida. Ademais, anote que o instrumento de mandato anexado a folhas 1520 confere poderes ao patrono para propor defesa no procedimento fiscal de número 58/2004, que não coincide com o procedimento fiscal ora tratado, cujo mandato de procedimento fiscal tem outro número, qual seja 2004-1187-0. A recorrente imputa tais irregularidades a um descuido do seu então patrono, a quem ela teria solicitado que regularizasse as pendências junto à RFB e que, segundo ela, além de não tê-lo feito, não a comunicou desse fato, dando causa ao não conhecimento de sua impugnação. Entendo, com todo respeito, que essa não é uma justificativa válida para fins de afastar a responsabilidade da recorrente por não ter sido atendida à intimação da Receita Federal do Brasil para que fosse regularizada a sua representação processual. Com efeito, seu patrono é o profissional de sua escolha para representá-la no processo administrativo fiscal. Eventuais problemas decorrentes do contrato de mandato firmado devem ser resolvidos na esfera competente. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário. Liguei. Ok, Renata. Em relação ao item, então, 298 da pauta, de Alice Rodrigues da Silva, a conselheira relatora está votando no sentido... Só um pouquinho, gente, só um instantinho. Estou conversando com vocês aqui e estou conversando com a Elaine ao mesmo tempo. Quando você falou página 200, anota que o instrumento de mandato anexado às folhas 1520, você tinha falado 1220. Onde? No terceiro parágrafo do final para o início. Você falou folhas 1220, mas está 1520. Não sei se chega até essa folha ou não, 1520. Deve chegar, porque aqui no notificado dessa decisão aos 1607 é um processo. Tá, era só para conferir, como você falou outro número. OR 1590. Tá. Colegas, em relação, então, ao item 298 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de não conhecer do recurso voluntário. É por ilegitimidade recursal, Renata? Na verdade, seria a falta de capacidade postulatória, né? Na verdade, ela nem precisa aqui no caso, mas nem ela estava corretamente identificada nos autos, não tinha, nem ela tinha documento de identificação a recorrente. Colegas, alguém gostaria de comentar o voto da Renata ou o processo? Então, Fala, eu baixei aqui um processo
2.100 páginas, e no processo ele está dividido em volumes, né? Não vem a descrição bem chatinho para você consultá-lo. Mas o que eu estou vendo aqui é que esse processo ele já esteve aqui no CARF. Deixa eu só confirmar o número aqui. É o 2478, não é isso que a gente está julgando? 2478, exatamente. E aí, essa questão já foi analisada, porque a DRJ, no final das contas, eu estou aqui no acordo de recurso voluntário, na folha 2120 do e-processo. É o acordo de recurso voluntário aqui do CARF, sessão de 5 de março de 2009. E aí, aqui, nesse acordo de recurso voluntário, o voto é bem pequeno. Diz aqui, a instalação do litígio é condicionada à impugnação tempestiva do lançamento. O não conhecimento da impugnação pelo acordo de primeiro grau, além de impedir a instalação da fase litigiosa do procedimento, restringe o mérito a ser examinado no âmbito do recurso voluntário, que fica limitado à contrariedade oferecida a essa declaração. Entretanto, nota-se que, no caso concreto, ao contrário do que entende a autoridade recorrida em seu voto, já se encontrava nos autos de procuração do preposto as folhas 1507, acrescentes por pertinente que o profissional, senhor Renato, acompanhou todo o procedimento administrativo tributário como preposto da recorrente, atendendo a eventuais solicitações da autoridade lançadora. Parece-me de excessivo rigor formal a decisão de não conhecer a impugnação da contribuinte no contexto presente nos autos. Essa decisão não se coaduna com os princípios do processo administrativo tributário, especialmente do informalismo, legalidade e de busca da verdade material. Então, assim, eu acho que essa matéria já foi superada aqui pelo CARF, que devolveu o processo para a origem, para, enfim, a análise do mérito. Esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, a gente está falando aqui de anos calendários, calendário 1998 e 1999, consciência do lançamento em 2004. Se houve antecipação de pagamento, o ano calendário de 1998 estaria decaído pela regra do 150, parágrafo 4º do CTN. Só que eu não localizei nos autos a declaração do imposto de renda da contribuinte do ano calendário de 98. De 99 eu localizei. Tem até imposto de renda retido na fonte. Mas para 98 eu não achei ainda. E aí, como é que fica, pessoal? Olha, eu acho que na época que eu fiz, eu lembro de ter olhado. Então, eu acho que alguém, de repente, pode pedir uma vista de mesa, ele pode omitir, porque eu lembro que eu também aprendi com o Márcio. Voto feito e acabado é voto pronto. Eu não estou pretendendo mudar, não. Mesmo que eu tiver cometido algum equívoco aqui. A gente pode Foi fazer... eu que falei isso, foi? Eu nem lembro mais. Mas eu lembro. Você falou, não, voto feito e pronto, voto acabado. A gente pode... realmente eu acho que eu lembro que eu olhei e tal. E eu lembro dessa questão, porque isso foi visto na DRJ, teve uma questão sobre essa história dos documentos, e, enfim... Mas aí a gente estaria reexaminando uma matéria que já foi superada, né? Então, mas eu honestamente, eu olhei, não lembro de ter visto. Mas assim, você pode fugir de mim, Greginho, fique super à vontade, eu não vou ficar chateada. Mas eu não estou querendo mudar, não, porque eu já fiz voto feito, voto pronto, se eu errei, paciência. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a votação. Quem quiser pedir vista de mesa, pede, daí a gente dá uma examinada, tá bom? Eu já adianto que eu vou pedir, se ninguém pedir, né? O quê? Vista de mesa. Vocês estão me ouvindo? Sim, então eu vou precisar de o quê? Eu vou iniciar a votação. Se alguém quiser pedir vista de mesa, que peça, então, tá? Eu já adianto que vou pedir vista de mesa. Então beleza. Luiz, como você vota? Relatora. Relatora, Gregório. Faz só vista de mesa. Ok.
Nós vamos fazer assim, gente. Eu acho que é muita vista para deixar tudo para sexta-feira. Acho que o Márcio tem razão. Acho que a gente vai ter que adiantar alguma coisa amanhã. A gente não vai dar conta. Tá. Item 298, de Alice Rodrigues da Silva. Ficou assim, vista de mesa. E o Luiz acompanhou a relatora. Já coloquei ali. E o julgamento iniciado hoje, tá? Em 10 de março de 2021, no período da tarde. Inclusive, colegas, esse é o item 298. Eu gostaria de só fazer uma observação aqui, que a Ana Tereza, que está assessorando a nossa turma lá no CARF, ela me alertou que quando nós julgamos o item 297, iniciamos o julgamento do item 297, do contribuinte Leonídio Mesquita da Silva, que também saiu com vista de mesa, eu disse que seria consignado na ata que o julgamento teria se iniciado na tarde de hoje, né? Só que ficou no vídeo registrado que eu disse dia 3 de março de 2021. Isso só seria possível se a gente entrasse numa máquina do tempo, né, e voltasse no tempo. Então, só corrigindo, então, em relação ao item 297, vai restar consignado na ata que o julgamento foi iniciado no dia 10 de março de 2021, no período da tarde, e concluído quando a gente finalizar amanhã ou sexta-feira. E esse item agora, 298, da contribuinte Alice Rodrigues da Silva, a conselheira relatora apresentou o voto, ela não está conhecendo o recurso, o Luiz acompanhou a relatora, e na sequência o Gregório pediu vista de mesa, eu também falei que ia pedir vista de mesa, ninguém pedisse, eu queria dar uma olhadinha no processo, então o item 298 saiu com vista de mesa, tá? Agora nós vamos fazer o item 299, do contribuinte Antônio Oneildo Ferreira. Antônio Oneildo Ferreira, item 299. De relatoria também da conselheira Renata. Renata, pode iniciar. Vamos lá. Eu vou pro voto também, aí se tiver alguma necessidade de voltar, a gente volta. Então, vamos lá. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço. Considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe no artigo 57 do RICAF, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância abaixo introduzido, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir. Os rendimentos decorrentes do trabalho não assalariado auferidos pelo contribuinte, em razão do exercício da atividade de advogado durante o ano calendário de 2004, devem ser tributados na pessoa física, a teor disposto no artigo 45, inciso 1º, do Regulamento do Imposto de Renda. Aí está aqui o dispositivo. Tais rendimentos encontram-se abrangidos pelo conceito de renda nos termos do artigo 43, inciso 1º, do CTR, que também está transcrito aqui para vocês. O impugnante não levanta objeção em relação à tributação dos rendimentos recebidos em razão da prestação de serviços advocatícios. Aduz apenas que, com exceção da importância de R$ 6.454,33, o restante já foi recolhido. Passa-se, então, a analisar os argumentos do impugnante em face do lançamento tributário. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Em razão da existência nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil de suas declarações de imposto de renda retido na fonte, transmitidas pelo Banco do Brasil
e pela Caixa Econômica Federal, informando, respectivamente, os rendimentos de R$ 127.064,87 e R$ 8.550,64, a autoridade lançadora considerou essas importâncias como omitidas, já que na DIRF de 2006, quer dizer, na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física de 2006 do contribuinte, não foram declarados os citados rendimentos. Resistindo ao lançamento, o impugnante alega que não houve emissão de rendimentos, apenas ocorreu um equívoco na forma de declarar, ou seja, declarou esses rendimentos como recebidos de pessoa física. Para sustentar suas alegações, afirma a folhas 2, item 5, que erros que podem ser facilmente comprovados por meio dos espelhos fornecidos por mencionadas instituições financeiras e fontes pagadoras, conforme documentos anexos. No entanto, o comprovante do Banco do Brasil, a folhas 10, carregado aos autos pelo impugnante, faz prova a favor da pretensão do fisco, ou seja, confirma que o impugnante recebeu a importância de R$ 127.064,87, exatamente no valor lançado como emissão de rendimentos dessa fonte pagadora, as folhas 6. Ao ser feito o cotejamento dos valores pagos mensalmente por essa fonte pagadora, as folhas 10, com os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, as folhas 15, declarado pelo contribuinte, não é possível concluir que se trata do mesmo rendimento, pois não batem nem os valores e tampouco os meses de recebimento. Para citar um exemplo, de janeiro a junho, o interessado não declara ter recebido nenhum valor, no entanto, carrega a prova de que recebeu valores em janeiro, março e junho, folhas 10. Da mesma forma, os valores são totalmente destoantes em relação aos rendimentos recebidos no segundo semestre. O impugnante anexa aos autos uma grande quantidade de documentos, mas não os correlaciona com suas alegações. O ônus de organizar as provas de acordo com as suas alegações não pode ser transferido ao julgador. Cabe ao próprio impugnante organizar suas provas, caso desejasse fazer prova de algo específico. Compulsando a documentação carreada aos autos, fica provado o exercício da advocacia. No entanto, não há elementos que levam à conclusão de que os rendimentos lançados como omitidos correspondem aos valores declarados como recebidos de pessoa física. No caso concreto, necessário seria a apresentação do livro caixa, especificando a origem e a destinação de cada numerário recebido no CPF do impugnante durante o ano calendário de 2005. A ementa abaixo citada demonstra que o ônus da prova do destino dos honorários e dos rendimentos recebidos é do advogado interessado, e aqui tem um precedente. Dessa forma, não consegue o impugnante comprovar as suas alegações. Mantém-se o lançamento referente à omissão de rendimentos. Diante disposto, voto por conhecer e ligar provimento ao recurso voluntário. Ok, Ana. Renata. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 299 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o processo ou o voto da relatora? Não. Luiz, como você vota? Relatora. Gregório? Relatora. Francisco? Relatora. Rafael? Relatora. Márcio? Relatora. Ana? Relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, em relação ao item 299 da pauta, do contribuinte Antônio Oneildo Ferreira, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Agora vamos fazer o item 300 da pauta, é o último item desse pequeno lote de processos da conselheira Renata,
O item 300 é do contribuinte José Eduardo de Paula Alonso. José Eduardo de Paula Alonso, item 300 da pauta, de relatoria da conselheira Renata. Renata, pode então iniciar a leitura. Então, vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, interposto de decisão que julgou procedente o lançamento de imposto de renda da pessoa física dos anos calendário 2003, 2004, 2005 e 2006, em decorrência da apuração de infrações consistentes em deduções indevidas de despesas médicas, despesas com instrução, despesas com pensão alimentícia e despesas com previdência privada, no valor total de R$ 173.419,38, dos quais R$ 84.968,89 correspondem a impostos, R$ 63.796,66 a multa, e R$ 24.723,83 a juros de mora calculados até 28 de novembro de 2007. Eu vou passar já aqui para o voto, onde eu trato de todas essas infrações, tá? Então, o recurso é voluntário, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido. Das despesas médicas. A respeito das despesas médicas gozadas nas suas declarações de imposto de renda da pessoa física dos períodos auditados, o recorrente alega em seu recurso voluntário que teve dificuldade na localização dos recibos médicos diante da antiguidade dos documentos e da impossibilidade de apuração no ínfimo prazo concedido pela fiscalização. Argumento que foi desconsiderado pela autoridade do lançador e também pelo julgador de primeira instância, que indeferiu a juntada posterior de documentos com fundamento nos artigos 15 e 16 do Decreto 70/235. Dispositivos estes que entende não terem sido recepcionados pela Constituição de 88, pois colidem com as garantias constitucionais ali asseguradas, quais sejam o contraditório e ampla defesa. Assim, alega que a decisão recorrida deve ser reformada para possibilitar a apresentação de recibos médicos que comprovam o despejo daqueles valores e, consequentemente, justificam a dedução das despesas respectivas. Pois bem, a dedução das despesas médicas de saúde na declaração de ajuste anual tem como amparo os seguintes dispositivos do artigo 8º da Lei 9.250, que eu transcrevo aqui, que são os incisos 1º e 2º, a linha A, parágrafo 2º, inciso 1, 2, 3, etc. O artigo 80 do Decreto 3.099, que é o RIR, contém dispositivo no mesmo sentido, que aqui é a legislação toda que ampara a dedução das despesas médicas. Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite a dedução de despesas médicas relativas a tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e desde que os respectivos pagamentos, cuja dedução se pretende, sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas de quem os recebeu. Compulsando os autos, verifica-se que os recibos arrolados no quadro abaixo, que somam o importe de R$ 7.110, preenchem todos os requisitos exigidos pelo artigo 8º, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 9.250 de 95, pelo que são aptos a comprovar as despesas nela informadas para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda do recorrente e devem ser aceitos para esse fim. E aqui eu relacionei todos os recibos, o valor, a data e onde eles estão aqui dentro dos autos, quais as folhas. De todo modo, não é lícito ao fisco glosar a dedução de despesas médicas e odontológicas ali registradas com fundamento em exigência injustificada que não tem previsão legal, de modo que a dedução de tais despesas deve ser restabelecida. No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reitera os argumentos apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, eu adoto os seguintes trechos da decisão de primeira instância, com base no artigo 57, parágrafo 3º do RICAF. Quanto aos valores apurados a título de glosa da pensão alimentícia, constatamos que
Os documentos de folha 188 a 197 constituem-se em cópia autenticada do processo judicial de homologação de acordo com sentença lavrada aos 20/3/98 e trânsito em julgado aos 31/3/98, homologando a convenção de separação judicial consensual pelo casal nos termos da petição que requer que o contribuinte pague a importância mensal correspondente a 30% do seu salário líquido a título de prestação de alimentos à requerida e arcando com as despesas das mensalidades da escola da filha. O contribuinte não sofre desconto de pensão alimentícia em seu comprovante de rendimentos, devendo, portanto, comprovar o efetivo pagamento da pensão acordada judicialmente por meio de recibos ou outros documentos hábeis e idôneos. O contribuinte apresentou alguns recibos de depósitos em nome de sua ex-esposa Regina Estela Rangel Garcia, que deverão ser acolhidos para restabelecer parte da bola efetivada. Outros recibos apresentados em nome de outra pessoa, que não a senhora Regina Estela Rangel Garcia, não poderão ser acolhidos como prova de pagamento de pensão alimentícia a quem de direito, constante de folha 78, 80, 83, essas folhas aqui, porque eles não estão no nome de nem da esposa, da ex-esposa e nem da alimentante. Assim, considerando o beneficiário de direito constante do acordo de homologado, isso aqui eu que acrescentei, considerando o beneficiário de direito constante de acordo homologado judicialmente e a somatória que não ultrapassa 30% dos rendimentos do contribuinte, os valores para restabelecimento da dedução ao título de pensão alimentícia já foram devidamente considerados pela decisão recorrida e estão relacionados no quadro de folhas 268 e 269. Quanto aos valores glosados a título de despesas com instrução, os documentos de folhas 232 e 235 comprovam que decorreram de cumprimento de decisão judicial e igualmente já foram considerados pelo julgador de primeira instância, com restabelecimento da difusão das despesas respectivas. Quanto aos valores glosados a título de presidência privada e FAPI, o contribuinte assume que houve equívoco de sua parte ao lançar o valor a maior e, portanto, mantém-se a glosa. O fato de o contribuinte incorrer em erro ao efetuar sua declaração de imposto de renda não o exime da exigência fiscal e imputação da renda da multa de ofício. Acréscimos legais, multa de ofício e juros. Quanto aos acréscimos legais impostos neste lançamento, o contribuinte alega que são insubsistentes em face do afastamento às imputações do ofício. No entanto, não assiste qualquer razão ao impugnante. Inicialmente, ao contrário das alegações do contribuinte, e conforme demonstramos acima, somente parte ínfima das glosas efetivadas pela fiscalização puderam ser restabelecidas devido à comprovação por meio de novos documentos apresentados pelo contribuinte na impugnação. Assim, tendo em vista a existência de recolhimento do respectivo tributo pelo contribuinte, não há como autoridade administrativa, no curso da atividade plenamente vinculada à orientação legal, deixar de lançar para a diferença de rendimentos apurada multa proporcional à alíquota de 75%, bem como os juros de mora. A multa aplicada encontra a previsão legal na Lei 9.430, artigo 44, inciso 1º. Já os juros aplicados estão previstos no artigo 61, parágrafo 3º do mesmo diploma legal. Por fim, esclareça-se que os juros cobrados no auto de infração não são valores definitivos, mas que devem ser atualizados mês a mês até o definitivo pagamento do tributo, conforme previsto no artigo 61, parágrafo 3º da Lei 9.430. Portanto, o valor informado no auto de infração não tinha validade apenas para a época da autuação, sendo calculado o valor definitivo apenas no momento da efetiva quitação do débito. Sobre o pedido de diligência, o contribuinte, em sua impugnação, requer a realização de diligência fiscal para que se quebre o sigilo bancário do ex-cônjuge falecido para comprovação de valores pagos a título de pensão alimentícia. Primeiramente, cabe esclarecer que, apesar de ser facultado ao contribuinte, em conformidade com o artigo 16, inciso 4 do Decreto 70.235, o direito de pleitear a realização de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerarem imprescindíveis ou impraticáveis, conforme o artigo 18 caput do mesmo diploma legal. No caso em tela, vemos que a motivação dada pelo impugnante à diligência não é suficiente para a determinação da realização da diligência. Trata-se de documentos que caberia ao contribuinte manter sob sua guarda
e apresentá-los durante a fase inicial do procedimento fiscal, ou tê-los trazido a esta aprovação. Pelas razões expostas, concluímos pelo descabimento do pedido de diligência. Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para restabelecer a glosa, a dedução das despesas médicas no valor de R$ 7.110, conforme o quadro acima. Estabelecer a dedução das despesas médicas de R$ 7.110. Ok, Renata, eu estou dando uma olhada aqui no termo de verificação fiscal. Eu vi que ele não pediu, né, eu vi no termo que ele não foi intimado a comprovar o efetivo pagamento, só pediu a comprovação da despesa, né, Renato? Aham. Pois é, a fiscalização diz assim no relatório fiscal, né? Quanto às despesas médicas pleiteadas como deduções, deixaram de ser comprovadas as abaixo discriminadas, as quais estão aqui sendo motivo das respectivas glosas. E relaciona. Ele não ele pediu a comprovação, se ele tivesse apresentado essas notas aí que ele apresentou para a Renata, certamente teria acatado, porque ele não pediu comprovação do pagamento. Fica bem sucinto ali, né? E o que você fala com relação à comprovação do pagamento, Renata? No teu voto, você fala isso? Menciona? Não houve pedido. Renato não se refere porque não houve pedido disso, né? Não houve intimação da fiscalização. Mas eu acho que a DRJ fala. Fala, a DRJ fala. A DRJ fala. E fala com todas as letras, né? Só que... Por conta da DRJ que eu falei. Daí seria uma inovação da RJ, né? Não deveria ter falado, né? Tá. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo ou em relação ao voto? Vamos lá, então. Luiz, como você vota? Esse quadrinho que a Renata trouxe aqui, desse quadrinho aqui que ele forma várias despesas, só são aproveitáveis para mim, já que a Renata ela fala em recibos, só aqueles recibos emitidos por pessoa física, ou seja, Milton, Nicolela e Francis, né? Então, tem também de pessoa jurídica, tem de pessoa física e de pessoa jurídica. Isso, mas esse de pessoa jurídica tem nota fiscal? Doutora? Tem. Porque você só fala em recibo, você não fala em notas fiscais. Compulsando os autos, verifica que os recibos arrolados, você fala em recibo, você não fala em notas fiscais. Acho que tem notas fiscais. Esse cardiomédico, cardiologia clínica médica, isso aqui é uma nota fiscal. Porque as notas fiscais são inafastáveis, né? Porque o Instituto de Ortopedia e Traumatologia também acho uma nota fiscal. Viu, Renata? Lá no relatório fiscal, as despesas são de 4 pessoas físicas, 4 profissionais da área de saúde. São 3... Peraí, que ano calendário que é esse aqui? Esse aqui. 3, 4, 5 e 6, né? A fiscalização glosou duas deduções em 2003, uma em 2005 e uma em 2006. As de 2003 é do beneficiário, que foi profissional da área de saúde, Luiz Antônio Poser e Samuel da Silva. A primeira de 3.100 e a outra de 1.890. Deixa eu ver o que você colocou no teu... Deixa eu ver no teu voto como é que tá. Não tem no teu voto. Não sei se também são individuais. Aí em 2005 é João Otávio de C. Andrade, acho que é João aqui que tá, e em 2006 Eduardo Aleixo.
Não tem essas pessoas aqui nessa tabelinha tua. O valor glosado aqui totaliza, quer ver? 4, 6, 7, 8,390. Se houve notas fiscais, seria necessário constado e ser informado do voto. Do jeito que está aí, eu vou considerar que não tem notas fiscais. É que, na verdade, os profissionais de saúde, as glosas são de pessoas físicas, não são de pessoa jurídica. Mas ela aceita é pessoas jurídicas aí. Eu aceito. Mas é que não foi glosado isso, Renata, pelo jeito, né? O Hospital São Francisco, tem vários aqui. Na verdade, essa relação que a Renata trouxe, eu só estou vendo uma, duas, eu acho que 3 pessoas físicas, né? Aquele J. Otávio Sintra Andrade foi glosado 2.400. Ali tem 4.000, né? Foi glosado 2.400, não foi glosado 4.000. Do Luiz, não aparece. Do Samuel. Vai ter que ir para a mesa também, isso aí. Né? A vista de mesa também, não tem jeito, Renata. Você pede uma vista de mesa, Luiz? Peço, a mesa estava farta. Por isso que é bom a gente começar amanhã a vista de mesa, senão não vai dar conta. Colegas, item 300, vista de mesa. Tá, item 300, vistas de mesa. Agora vamos fazer o item 301, é do Rafael, de relatoria do conselheiro Rafael. Item 301 é do contribuinte Carlos Eduardo Leles Vieira. Carlos Eduardo Leles Vieira, item 301, de relatoria do conselheiro Rafael. Rafael, pode iniciar, então. Um minutinho que eu não sei, o Francisco não está com câmera fechada, mas ele não está aparecendo para mim. Não sei se... Aí... Mas, tô aqui. Okay. Não sei se para você está aparecendo o Chico, para mim não. Não, mas eu acho que não tem problema iniciar. Márcio Francisco. Francisco apareceu. O Márcio, não sei se ele saiu aí temporariamente, mas ele não está aparecendo. O tempo inteiro. Iniciou-se Estava desligado a câmera, eu nem percebi. Iniciou-se em março de 2010 o termo de iniciação fiscal de folha 5051 referente aos anos calendários 2006 e 2007 para contribuinte recorrente apresentados. Notas de corretagem das operações de renda variável, bolsa de valores, ocorridos nos anos calendários de 2006 e 2007. Notas de corretagem deverão ser entregues previamente ao PDF, os documentos entregues. Bom, aí é a condição. Demonstrativo do cálculo, memória de cálculo da apuração de ganhos líquidos ou perdas em operações de bolsa de valores relativas aos anos calendários de 2006 e 2007, extrai de movimentação financeira nas corretoras, aviso de negociação de ativos, atas de assembleias, livro caixa de atividade rural, nota do produtor rural. Intimado em 10 de março de 2010, a folha 52, o contribuinte solicitou a prorrogação de prazo, posteriormente apresentou o justificativo, folha 56 a 60. O contribuinte foi novamente intimado, a folha 64, para apresentar os novos documentos, folhas 61 e 63, vindo a fazer as folhas 65 a 69, e documentos de folha 70 a 73. Mais uma vez, intimado conforme termo de folha 74 a 77, a de folha 78, o contribuinte apresentou justificativos e documentos. Posteriormente, emitido um novo termo de intimação e extrato do depósito, apresentado o relatório em notas fiscais por terceiro intimado, o contribuinte apresentou justificativos, folha 101 a 103. Expedido o quinto termo de intimação e respectivo extrato da variação patrimonial elaborado,
Após a intimação, o contribuinte apresentou suas razões, folha 108 a 111. Por fim, expedido o último termo, folha 112, o contribuinte foi intimado a justificar a origem dos recursos apresentados no extrato elaborado, folha 103 a 116. As razões foram apresentadas em folha 118 e 19, documentos, folha 120 a 271. Ato contínuo foi foi lavrado o auto de infração, de folhas 2 a 9, acompanhado do termo de verificação e constatação fiscal, de folhas 10 a 19. Demonstrativo de depósitos efetuados, não justificados, folha 20, e termo de encerramento, folha 21 e 22. Contra o contribuinte que, intimado em 1 do 10 de 2010, termo de folha 21, apresentou impugnação, folha 273 a 283 e documentos. A 18ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo, que eu trago aqui. O acordo, então, as folhas 300 a 306. Intimado a R de folhas 307, o contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 310 a 313, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões ao relatório. O recurso é tempestivo e atende mais requisitos de admissibilidade. Logo, dele toma conhecimento. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Visto que o mérito desse feito é sobre a incidência do imposto de renda sobre valores recebidos em conta corrente e não declarados, mas ele entrar na análise dos fatos e direito do recurso, discorre sobre a visão legal. E aqui eu trago a previsão legal. Destaco o artigo 36 da Lei 9784/99, trago uma decisão da Câmara Superior aqui, e o enunciado de Suplacarf número 26. Verifique-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o requisito de se comprovar que os depósitos correspondem a alterações patrimoniais positivas do contribuinte. Basta, para o ocorrência do fato gerador, a existência do depósito de origem não comprovado. Feitas as considerações legais, ao analisar o recurso voluntário, tem-se que o contribuinte alegou através de empréstimos feitos, porém, sem a documentação escrita para comprovar tal origem. Ademais, afirma que o empréstimo foi feito por pessoa jurídica de objeto diverso da atividade laborativa exercida pelo mesmo, razão esta que fundamenta caracterizar o mencionado empréstimo. Todavia, tal situação não passa de alegação, visto que é ausente de documento firmado entre as partes e ausente qualquer outro documento hábil. Não há possibilidade legal para fundamentar o cancelamento do lançamento tributário. Até porque, como dito pelo próprio contribuinte, a empresa que realizou o empréstimo não tem qualquer relação profissional com o mesmo. Logo, qual seria a garantia de devolução? Assim, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário nesse quesito, mantendo o lançamento. Na verdade, não é esquisito. Negar o provimento ao recurso voluntário, mantendo o lançamento. Conclusões. Faço a exposto, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. É como eu voto. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 301 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Francisco? Relator. Renata? Renata? Acompanho, vocês não viram? Eu não ouvi na primeira vez. Márcio? Acompanho. Ana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, para o item 301 da pauta, item 301 do contribuinte Carlos Eduardo Leles Vieira, item 301 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos para... Só um instantinho, estou lento. Para o item 302 da pauta,
também de relatoria do conselheiro Rafael. 302, do contribuinte Sérgio Jorge Mussi. Sérgio Jorge Mussi, item 302. Pode começar, Rafael. Iniciou-se em abril de 2008 o mandado de procedimento fiscal, número tal, folha 78, referente ao ano calendário de 2005, para o contribuinte recorrente apresentar extratos bancários da conta corrente de aplicações financeiras, carneiros de poupança, de todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto às instituições financeiras, Banco do Brasil, Unibanco, União dos Bancos Brasileiros, referente ao ano calendário de 2005. Apresentar a abertura de conta corrente das aplicações financeiras, carneiros de poupança, de todas as contas mantidas do declarante, cônjuge também, e só é repetido aqui o mandado, mas é a mesma situação. No decorrer da instrução do procedimento administrativo, foram emitidos 9 termos de intimação fiscal, sendo que o contribuinte apresentou justificativo e documentos. Ato contínuo foi expedido o relatório fiscal, folha 452 a 457, e demonstrativo, folhas 458 a 474, e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração, folha 475 a 480, contra o contribuinte que, intimado em 19 de dezembro de 2009, a R de folha 481, apresentou impugnação, folhas 484 a 495, e documentos, folha 497 a 547. A 21ª turma da DRJ do Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, conforme a emenda do acordo número tal. O parcial provimento da impugnação deu-se em razão do reconhecimento do depósito de cheque da mesma titularidade, que não foi compensado inclusive, conforme o destaque do acordo na folha 566. E está aqui a reprodução, vocês têm acesso aí. Intimado em 15 de agosto de 2014, a R de folha 576, contribuinte depois do recurso voluntário, folha 581 a 586, no qual protestou pela reforma da decisão. Sem contrarrazões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade. Do mérito. Dos depósitos bancários. Deixa eu ver se eu verifico uma coisa. Não. Tá. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão do rendimento recebido, caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. Visto que o mérito desse feito é sobre a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos em conta corrente e não declarados, a análise dos fatos e direito de recurso discorre sobre a previsão legal. Trago aqui toda a previsão legal, a gente acabou até de ler um no outro. De novo, a súmula CARF número 26. Feitas as considerações legais, aqui destaca o contínuo acordo em folha 564 atacado. Deve-se ressaltar que cabe à pessoa jurídica, por meio de seus representantes legais, exercer o direito de contrair obrigações em nome próprio da pessoa jurídica, rescindindo assim tal finalidade da utilização de uma conta corrente no âmbito do sócio. Tem justificativa, portanto, que uma ou outra das sociedades empresariais lance mão de conta corrente de um dos sócios, no caso, o Sr. Jorge, a fim de cumprir com suas obrigações, uma vez que tal conduta seria incompatível com o princípio contábil acima referido, não se coadunando com a prática verificada nessa área no âmbito do direito privado, direito civil e o comercial, o que implica afirmar que cada empresa deve ter, para tal finalidade, sua própria corrente. Eu vou pular agora a parte aqui e vou entrar no final. E, confrontando com as razões de recurso voluntário, tem-se ausente a prova documental correlata nos depósitos e argumentos do recorrente, não tendo amparo para alterar o entendimento do RJ. Ademais, acrescento não comprovar a origem dos recursos. Tem autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual efetuado no lançamento do imposto de renda, no imposto correspondente. Assim, vale no sentido de negar provimento ao recurso voluntário nesse quesito, mudando o lançamento. Aqui, na verdade, a parte que eu pulei ali, não tinha grifado, ele fala que ele usou a conta, a pessoa jurídica usou a conta dele de pessoa física para justificar a movimentação que ela não tinha conta, entendeu? Foi a situação. Do erro de identificação do sujeito passivo. Alega o recorrente que teria ocorrido o erro no lançamento quando, contra ele, sujeito passivo, foi realizado o lançamento da pessoa física. Todavia, não assiste razão recorrente, visto que os depósitos foram identificados na conta da pessoa física do cabendo, assim, ao mesmo ônus probatório de origem que não fez. Ainda como constou no acordo recorrido.
Se tinha outros documentos a exibir ao fisco, furtou-se a oportunidade processual da apresentação de provas que poderiam vir a, de fato, respaldar seus argumentos. Assim, o objetivo de negar provimento ao recurso voluntário nesse quesito, mantendo o lançamento. Por fim, ele alega valores inferiores a R$12 mil e teto de R$80 mil anual. Só que aqui eu destaco a parte do acordo que fala que teve mês que houve recebimento em janeiro de 39 mil, fevereiro de 76 mil, e outros bancos de 21 mil, 30 mil em fevereiro. Então, só esses bancos já ultrapassaria 160 mil. Assim, vou de negar para mim. Só recordando aqui, não sei se vocês vão lembrar de cabeça, em fevereiro, né, Ana? Se eu não me engano, foi julgado o processo da esposa dele, que era conjunto fevereiro, né? Fevereiro. E foi improcedente, tá, também. Então, só para recordar, acho que não foi publicado ainda. Então, não foi publicado, né? Fevereiro. Foi publicado já. Eu vou confirmar, então. Mas foi julgado da esposa dele, tá? De relatoria da ANA, foi improcedente, unanimemente, o recurso voluntário. Como eu voto, presidente? Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 302 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Eu acompanho. Márcio? Relator. Ana? O relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 302 da pauta, ficará assim o resultado. Item 302, do contribuinte Sérgio Jorge Mussi. Sérgio Jorge Mussi, item 302. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Agora vamos fazer mais um item de relatoria do conselheiro Rafael, que é o item 303, do contribuinte Severino Silva Filho, de relatoria do Rafael. Severino Silva Filho, item 303 da pauta. Pode iniciar, Rafael. Como bem constou no relatório do acordo 0233958, folhas 673 a 685, da nona turma da DRJ de Belo Horizonte, hora recorrida, peço vênia para reproduzir. Trata-se, presidente, de auto de infração, folhas 4 a 11, decorrente da ação fiscal levada a efeito contra o contribuinte, no qual foi lançado imposto de renda pessoa física no valor de R$ 67.615,19, acrescido dos juros de mora de R$ 46.235,26, calculados até 31 de agosto de 2007, e multa de ofício proporcional no valor de R$ 50.711,39, resultando no montante de R$ 164.561,84. Esse procedimento de fiscalização foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não comprovada, no valor de R$ 253.203,32, conforme a descrição dos fatos de enquadramento legal de folhas 7 a 10, em termo de verificação fiscal de folhas 12 a 23. Relata a autoridade lançadora que, através do termo de intimação fiscal, folha 117, número de 117 de 2009, perdão, o contribuinte foi intimado a apresentar estados bancários relativos à movimentação financeira realizada junto ao Banco do Brasil, Banco ABN Arrobem, Anreal e Caixa Econômica Federal. O contribuinte pediu prorrogação, apresentou a documentação, foi feita toda a instrumentalização aqui. Ato contínuo foi expedido, foi lavrado, né, o auto de infração. Foi lavrado o auto de infração de folhas 4 a 11, acompanhado do termo de verificação número 12, de folhas 12 a 39, contra o contribuinte que é intimado em 27 de 9 de 2007, a rede folha 578, apresentou a impugnação. Folha 579 a 592. A nona turma da RJ de Belo Horizonte, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação, conforme a emenda do acordo
destaco aqui o acordo com as folhas 673 a 685. Intimado o contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual protestou pela reforma da decisão, sem contar razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade. Assim dele toma conhecimento. O recorrente alega ter ocorrido a decadência parcial do lançamento, visto que a intimação do lançamento se deu em 27 de novembro de 2007, em relação ao calendário de 2002. Logo estaria decaído o lançamento quanto ao período de janeiro de 2002 a agosto de 2002, conforme regra do artigo 150. Neste caso aqui, eu invoco a súmula número 38 do CARF, que fala que, vocês conhecem, mas o fato gerador do imposto de renda, pessoa física relativa à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário. Visto que o contribuinte recorrente foi intimado no lançamento em 27 de setembro de 2007, referente ao ano calendário 2002, tem ocorrido dentro do quinquênio legal. Nesse sentido, volto por negar provimento. Posso continuar? Dos depósitos bancários. De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da omissão de rendimentos recebidos, caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Aqui eu trago toda a legislação que vocês acabaram de ouvir nos 2 anos processos anteriores, a súmula CARF número 26, tá. Feitas as considerações legais, ao analisar recurso, tem que o contribuinte alega ocorrência de identificação, ocorrência de identificação. Todavia, não apresenta documentos relacionados ou que justificam o não lançamento tributário. Neste, quando as alegações reportam o fundamento do acordo atacado, folhas 673 e 685. De posse dos extratos bancários apresentados, através da requisição de movimentação financeira ou entrega espontânea pelo contribuinte, e efetuada a conciliação bancária, deve-se a autoridade fiscal elaborar planilha contendo a relação dos dos créditos não justificados que deverá ser encaminhado ao contribuinte, informando de que a não comprovação enseja o lançamento de ofício, por emissão de rendimentos. Verifique-se que todos esses requisitos acima mencionados foram observados, conforme relatado no termo de verificação e constatação fiscal de folha 12 a 23, e que do exame das peças constituintes dos autos, o interessado não logrou comprovar durante o procedimento fiscal a origem de todos os valores depositados, creditados nas seguintes contas bancárias: número da conta, Banco do Brasil, número da conta, Caixa Econômica Federal, durante o ano calendário de 2002. Por ocasião da impugnação, o interessado tenta repassar ao fisco o ônus da prova. No entanto, não procede essa tentativa, pois o ônus da prova, no presente caso, é do contribuinte, já que o lançamento está sob o mando da presunção legal. Trata-se de uma presunção relativa passível de prova em contrário. Assim, vou no sentido de negar provimento ao recurso voluntário neste quesito, mantendo-se o lançamento. Posso continuar, né? Da distribuição de lucros, da receita decorrente da venda de veículos, da prestação de serviço com o veículo, motorista autônomo. Nesses 3 argumentos aqui, ele reproduz os argumentos da impugnação. Então, eu também adoto aqui o entendimento da DRJ. Ele é curto, eu vou ler aqui, não? Vou ler ele inteiro aqui. Durante o procedimento fiscal, da distribuição de lucros. Durante o procedimento fiscal, o contribuinte já havia informado que parte dos valores creditados em suas contas correntes correspondem à distribuição de lucros recebidos da empresa Severino Silva Filho, comprovada pelo livro Razão e Diário. Salientou que o registro da distribuição dos lucros encontra devidamente contabilizado às folhas número 33 do livro Diário 02 e que os créditos dos mesmos ocorreram na conta X ao longo do ano de 2002. Sobre a apresentação dos registros da distribuição de lucros recebidos pela empresa, CRB Areia, Comércio e Transporte Limitado, alegou que já houve a apresentação da declaração não simplificada no ano calendário 2002. Informou o referido valor como rendimento não tributário e que a empresa não efetuou escrituração no livro diário, pois, como microempresa optante pelo simples, estava desobrigado de fazer. De fato, as declarações anuais simplificadas das empresas Severino Silva Filho e CRD Areias, Comércio e Transporte Limitado, do exercício de 2003, juntadas por 80 e 90, registram rendimentos isentos distribuídos aos contribuintes no valor de R$
e 5 mil, respectivamente. Todavia, todas as informações prestadas nas declarações entregues à Receita estão sujeitas à comprovação mediante documentação idônea. As guias DERF juntadas não são documentos que comprovam distribuição de lucros, como pretende o contribuinte. Ademais, o contribuinte não identifica quais são os recursos de sua conta que referem-se ao recebimento dos lucros de ambas empresas. Excluindo os valores cujo histórico é creditor do demonstrativo de valores de origem não comprovada, que, segundo informa o contribuinte, trata-se de recursos de empréstimo, excluídos os valores justificados como resultante da venda de veículos. Sobraram os valores de pequena monta que não totalizam os valores distribuídos a título de lucro. As alegações apresentadas estão desacompanhadas de documento idôneo, objetivos e precisos em dados e elementos, que sejam coincidentes em datas, quantias e valores, no sentido de ficar caracterizada a transferência do numerário da empresa à conta corrente do contribuinte. Da venda dos veículos. Sobre a venda dos veículos, o próprio contribuinte informa que não armazenou os documentos comprobatórios das vendas. O impugnante não indica data da venda, nome do comprador, enfim, não apresenta qualquer informação que pudesse corroborar as vendas declaradas na DIRF, na DIRPF. No recebimento dos valores na quantia de transportador autônomo, no tocante à alegação de que diversos depósitos são oriundos da atividade na qualidade de transportador autônomo, esses não foram identificados pelo contribuinte. Também não foram anexados documentos referentes aos recebimentos, embora que uma reprodução, né, de valor advindo dessa atividade. Além disso, os rendimentos decorrentes da prestação de serviços efetuados com utilização de veículos, inclusive transporte passageiro, de cargas, somente são considerados rendimentos da pessoa física se observados cumulativamente as condições descritas abaixo. No caso contrário, são considerados rendimentos de pessoa jurídica. Aqui destaca a obrigatoriedade. Assim, voto por negar provimento. Conclusões. Faço exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 303 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou o processo? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanho. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 303 da pauta, do contribuinte Severino Silva Filho, item 303 do contribuinte Severino Silva Filho, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Que horas são? 15 minutos para as 18. Dá tempo de fazer esse próximo, Ana, em 15 minutos? Ele é talvez um pouco grande, porque ele tem várias matérias. O próximo, então, o 305, consegue? Ele é menor. É menor? Vamos fazer o 305, então, porque a nossa assessoria tem hora certinha, 18 horas eles têm que interromper a gravação. Colegas, em razão do tempo, vamos fazer o item 305 da pauta, porque não vai dar tempo de fazer o 304. O item 305 é do contribuinte Roberto Sérgio Forte Busato. Roberto Sérgio Forte Busato. Item 305 de relatoria da conselheira Ana. Pode começar, Ana. Bom, aqui também é um pedido de restituição que foi indeferido. E esse pedido foi apresentado porque teve alienação de ações que eram antigas dele, e ele fez o pedido dizendo que queria o direito à restituição do imposto de renda recolhido a título de ganho de capital, nos termos do decreto 1510 de 76.
De acordo com o recorrente, essas ações já eram da sua mãe, que é a senhora Cesarina Forte, desde 15 de dezembro de 1966. E em 27 de abril de 2006, ele alienou as ações e recolheu o imposto de renda com a alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Em abril de 2008, ele apresentou o pedido de restituição desse imposto de renda recolhido. A DRJ, quando ela julgou a impugnação improcedente, ela alegou que não há direito adquirido à isenção e a tributação deve reportar-se à legislação vigente na data do fato, que seria, no caso, a data da alienação. Nos termos do Decreto 1510 de 76, não incide imposto de renda sobre o lucro aferido por pessoas físicas na alienação de participações societárias efetivadas após decorridos 5 anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Esses artigos do Decreto 1510, eles foram revogados pela Lei 7.713 de 88. O STJ consolidou o entendimento de que o detentor de cotas sociais há 5 anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei 7.713 possui o direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação da sua participação societária. Portanto, as ações adquiridas até 31 de dezembro de 83 fazem jus à isenção. A PGFN incluiu esse tema na lista de dispensa de contestar e recorrer. E aqui eu trago o número do parecer da PGFN, que está consolidando esse entendimento do STJ. No mesmo sentido, tem sido o entendimento do CARF. Assim, de fato, não existe imposto de renda na alienação de participações societárias integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de 5 anos, nos termos do Decreto 1510. Contudo, no presente caso, não há qualquer documento nos autos aptos a comprovar ou ao menos corroborar as alegações do recorrente quanto às datas de aquisição das ações por sua genitora, de transferência ao herdeiro e de alienação no ano de 2006. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado, deve ser negado o provimento ao recurso voluntário. Eu estou propondo de forma alternativa, caso a turma entenda, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que sejam juntados aos autos as datas de aquisição, transmissão e alienação das ações. Mas meu voto inicial é por negar provimento ao recurso. Ok, Ana. Colegas, em relação ao item 305 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Vamos colocar assim, né? Negar provimento. Alguém gostaria de comentar o voto da relatora ou processos? Luiz, como você vota? Eu vou converter em diligência para aferir as datas. Que existe já está consolidada a tese do STJ e é uma informação relevante. Bem, então, vamos começar, então, a votar a diligência, então, antes de votar, tá, Ana? Já que, colegas, a Ana apresentou como voto alternativo uma diligência, né, o conselheiro Luiz já está votando nesse sentido. Então, vamos votar essa diligência, então. Tá? Inicialmente foi até uma proposta da Ana, alternativamente, né? O Luiz acompanha, então, a diligência, vota pela diligência. Gregório, você? Acompanho a proposta de diligência. Francisco? Acompanho a diligência. Isso. Renata? Também acompanho. Rafael? Acompanho. Márcio? Acompanho. Ana, pode ser a diligência, então? Pode? Pode. Então, eu acompanho a diligência também. E aí, essa diligência é para que a Receita instrua os autos com informações e documentos, né? Então, eu vou colocar aquele texto de...
deve ser, o condomínio deve ser intimado a trazer essas informações, né, Ana? Eu acho que tem que ter a intimação do contribuinte. Na verdade, a Receita vai pedir dele essas informações, né? E se ele não trouxer agora, aí, paciência, né? Mas essas informações precisam ser aferidas. Não está claro também nos autos porque ele não trouxe isso. Mas tem um começo bom de prova aí, que é o fato de ter sido da mãe e ter sido herdeira aí. Precisa reconstruir esse item. Então, colegas, para o item 305 da pauta, do contribuinte Roberto Sérgio Forte Busato, Roberto Sérgio Forte Busato, item 305 da pauta, ficará assim o resultado. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Deixa eu conferir o horário aqui. Próximo item seria o seu, Luiz. A gente consegue fazer em 7 minutos? Eu não estou ouvindo, Luiz. Eu acho que não dá para fazer, não. Tem muita coisa para ler aí. Nem o do Odair não dá. Veja se tem alguém com algum mais fácil, mais tranquilo aí. Nós temos menos de 7 minutos. Algum desses na sequência aí é uma resolução, é uma questão assim, conhecimento. Aliás, o 322 está lá na frente, na ordem seria o 27º. Na NEI. É uma resolução, agora ele está bem distante, se alguém estiver na frente. Não, é que nós temos 5 minutos, né? Não vai dar para fazer mais nada na pauta, né? Então. Agora essa resolução, assim, então, lá no final e já leia só o que eu estou pedindo. Disponibilize ela para nós, então. Aí fechamos, então, a pauta à tarde com esse item 322. Colegas, já está lá disponível. Colegas, vamos fazer agora, então, o julgamento do item 322 da pauta, da contribuinte Neide Aparecida Alves da Silva. Neide Aparecida Alves da Silva, item 322. O conselheiro relator já adiantou que vai propor uma resolução. Pode começar, então, Francisco. Uma auto de infração em relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte. Aí a contribuinte apresenta lá suas razões, mas eu entendi que há necessidade de convertermos os julgamentos em diligência para que sejam anexados documentos suficientes para a gente poder analisar o pleito. E aí eu trago essa contextualização, está na minuta, está destacada em vermelho. Ela trouxe uma documentação junto com a impugnação, junto com o recurso, eu admiti, porque eu entendi que ela está complementando os argumentos iniciais. E ainda aqui, para o desfecho da minha proposta, eu estou colocando aqui as situações, o que ela declarou, o que foi lançado, o que a decisão de origem argumentou, o que ela argumenta no recurso. Está destacado em vermelho aí nesses argumentos. Eu estou copiando os certos aí da documentação que vier aos autos, e aí estou concluindo. Do que se viu,
Entendo razoável a documentação apresentada na fase recursal ser analisada na unidade preparadora, que deverá identificar o imposto de renda retido na fonte referente aos valores tributáveis efetivamente levantados pela recorrente no ano calendário de 2004, bem como efetuar o rateio proporcional aos rendimentos oferecidos à tributação, consoante registrou a decisão de origem. E aí concluo. Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil analise a documentação apresentada na fase recursal, consolidando o resultado do correspondente exame em informação fiscal, na qual deverá ser apontada de forma conclusiva a totalidade do imposto retido referente aos valores efetivamente levantados no ano calendário de 2004, desta sendo destacada a proporção do imposto de renda retido na fonte correspondente aos rendimentos oferecidos à tributação. É como voto. Aqui, obviamente, que a contribuinte deverá ser certificado do resultado da presente diligência para, a seu critério, apresentar a manifestação em 30 dias. Ok. Ao final, Colegas, perfeito. Perfeito. Colegas, em relação, então, ao item 322 da pauta, o conselheiro relator está propondo essa diligência para que a Receita Federal preste essas informações. Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Renata? Acompanho. Rafael? Relator. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu acompanho o relator também. Então, colegas, para o item 322 da pauta, ficará assim: item 322, da contribuinte Neide Aparecida Alves da Silva. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução. Deixa eu conferir o horário aqui. Falta um minutinho para as 18 horas. Então tá, pessoal. Vamos encerrar por aqui nossa sessão de julgamento e retomamos a nossa reunião amanhã, quinta-feira, às 9 horas, ok? Rafael, Francisco e Ana Tereza podem interromper a gravação, encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.